Olá, eu sou Célio Tavares, especialista em finanças, professor universitário, consultor de empresas e conselheiro de administração. Quando nós fazemos um investimento numa empresa, nós queremos que esse investimento traga os melhores resultados possíveis, né? Na linguagem corporativa, nós dissemos que nós queremos otimizar a aplicação do capital investido. E existem técnicas para isso. As técnicas são as técnicas da análise da viabilidade de projetos. Quando nós aplicamos essas técnicas, nós vamos exatamente buscar essa otimização do capital investido, né? Nós vamos decidir por aqueles projetos que realmente valem mais do que ele custa. E é claro que nós temos que levar em consideração uma série de características desses projetos. Eu vou mostrar aqui algumas aplicações, umas mais simples, outras mais complexas. Vamos começar com uma aplicação mais simples, mas muito interessante, que é a substituição de equipamentos. Vamos aos cálculos. Muito bem. Vamos então à nossa aplicação das técnicas de análise da viabilidade de projetos para a substituição de equipamentos. Então vamos considerar a seguinte situação. Nós temos na empresa um equipamento, pode ser uma máquina, ela tem uma produção de 20 mil peças por mês, gasta de mão de obra R$12.000, com mais encargos R$10.200. Tem um valor de revenda de R$80.000 e apresenta uma margem de contribuição de R$216.000. O que significa isso? Ora, nós temos aqui o percentual da margem de contribuição. Essa margem de contribuição nada mais é do que a receita menos os custos e despesas fixas e variáveis diretamente relacionadas a esse equipamento aqui. Então, quando a gente faz essa subtração da receita menos custos e despesas diretas variáveis e dividimos pela receita, nós obtemos aqui a margem de contribuição. Bom, então essa margem de contribuição aqui, ela é calculada da seguinte maneira. Nós pegamos a produção mensal vezes o preço de venda, vezes a margem de contribuição em porcentagem. Aqui na tela, né, na barra de fórmulas aqui, nós temos o cálculo. Bom, temos uma opção de substituir esse equipamento atual por um equipamento novo. Esse equipamento atual vai produzir 30.000 unidades por mês e vai gastar menos mão de obra. Vai produzir mais e vai gastar menos mão de obra do que o equipamento atual. Mas tem um custo de investimento de R$2.800.000. A margem de contribuição, fazendo os mesmos cálculos, né? Temos a produção mensal vezes o preço de venda vezes o percentual aqui, vai nos dar R$324.000 por mês. E o valor de revenda desse equipamento daqui a 10 anos é de R$280.000. A taxa mínima de atratividade dessa empresa é de 25% ao ano. O que significa isso? Significa que a empresa não interessa por nenhum investimento que dê uma taxa de retorno menor do que 25% ao ano. Porque nessa taxa de retorno aqui, ela tem aplicações mais simples e mais seguras do que qualquer outro investimento em termos de máquinas e equipamentos. Muito bem, então, se a taxa de retorno for menor do que 25% ao ano, essa substituição não nos interessa. Então vamos agora para a nossa análise da viabilidade da substituição. Nós temos que fazer aqui uns cálculos preliminares. O custo inicial
vai ser de 2.720.000. Esse custo vai ser o custo do equipamento novo, 2.800.000, menos 80.000 do valor de revenda do primeiro. Então, o investimento que está se fazendo no equipamento, 2.720.000. A variação da margem de contribuição, 108.000. Então, pegando a margem de contribuição em reais do equipamento novo, menos do equipamento atual, nós temos um ganho de 108.000 reais. E temos também um ganho da mão de obra. Quando eu somo a mão de obra mais encargos do equipamento novo, né? E somo a mão de obra mais encargos do equipamento atual, eu tenho uma economia de mão de obra de R$ 3.700. Então, nós temos um superávit mensal de 108.000 mais 3.700, que corresponde a R$ 111.700. E, multiplicando isso por 12, nós vamos ter um superávit anual de R$ 1.340.400. Bom, esse equipamento novo vai exigir no 5º ano uma reforma que vai custar R$ 560.000. E nós temos aqui uma variação da receita de R$ 480.000. Aqui, para calcular essa variação da receita, nós pegamos o preço de venda, multiplicamos pela quantidade produzida do equipamento novo e subtraímos a quantidade produzida do equipamento atual vezes o preço de venda. Então, aqui nós temos a fórmula que nós calculamos. A necessidade de capital de giro dessa empresa em relação à receita é de 15%. É claro que quando nós aumentamos a produção, nós temos que prever mais capital de giro, porque nós vamos vender mais, vamos produzir mais, então nós vamos ter uma necessidade de capital de giro maior, tanto em matéria-prima quanto em contas a receber. Nós vamos financiar mais os nossos clientes, né? Então, a necessidade de capital de giro mensal vai ser os 480.000 que nós vamos aumentar a receita vezes os 15%. Então, nós temos uma necessidade de capital de giro mensal de 72.000 e a necessidade de capital de giro anual vai para 864.000. Essa necessidade de capital de giro anual é o investimento que nós vamos fazer, né? Então, o nosso investimento inicial vai ser o custo inicial do equipamento, né? O custo inicial da substituição, né? Desculpa, que vai ser 2.800.000 menos 80.000, mais 864.000 reais aqui, que nós vamos ter que reservar para o nosso capital de giro. Bom, nos anos, ano 1, ano 2, ano 3, enfim, nos anos em sequência aí, nós temos um ganho de R$ 1.340.400, que vai ser o nosso superávit anual, né? Só no 5º ano aqui que nós vamos ter um ganho de apenas 780.400. Por quê? Porque nós vamos pegar R$ 1.340.400 menos a reforma no 5º ano, que é de R$ 560.000. Então, nós vamos ter esse valor. E no ano 10, nós vamos ter R$ 1.340.000, que é o superávit anual, mais o valor de revenda desse equipamento, né? Que vai ser aqui, nós temos o valor de revenda 280.000 e mais a necessidade de capital de giro que nós fizemos o investimento, né? Então, nós vamos, ao fim da vida útil desse equipamento, nós não vamos precisar mais dessa necessidade de capital de giro. Então, ela volta como valor positivo para cá. Então, aqui nós calculamos a taxa interna de retorno, né? Nós utilizamos aí os recursos do Excel, que são bastante simples, né? Aqui nós calculamos igual taxa interna de retorno, basta fazer a fórmula aqui,
e buscar aqui o nosso fluxo de caixa. Bom, então nós temos aí 34% e um valor presente líquido de 1.056.197. A fórmula aí está colocada aí na barra de fórmulas, né? Agora, o mais importante é a gente saber analisar o que significa esse 1.056.197. Significa que essa máquina nova vale R$ 1.056.197 a mais do que ela custa. Então, ela vale mais do que ela custa. Então, ela apresenta uma geração de riqueza de R$ 1.056.197. Veja bem, nós estamos fazendo aqui um investimento total de R$ 3.584.000 e essa máquina vale R$ 1.056.197 a mais do que isso aqui. Como que o Excel calcula esse número para a gente? Olha, o Excel pega todos esses fluxos de caixas futuros, traz a valor presente e subtrai o capital investido. Então, o valor presente líquido, ou seja, o valor presente dos fluxos de caixas futuros subtraído do capital investido é de R$ 1.056.197. Então, nós temos aí um projeto que vai gerar riqueza para a empresa, né? Bom, vai gerar riqueza para os sócios da empresa, né? Vamos falar assim que fica melhor. Bom, como nós trabalhamos com premissas, nós temos que fazer a análise da sensibilidade dessa substituição. Ou seja, nós temos que calcular as zonas de inviabilidade. Então, nós temos aqui 4 variáveis que podem serem diferentes, né, dos valores que nós acreditamos, né? Então, a produção mensal, nós estamos trabalhando com uma produção mensal de 30.000 peças por mês. Bom, a produção mensal que vai inviabilizar essa substituição vai ser de 27.199 peças. Então, nós temos aí uma certa sensibilidade dessa substituição em relação à produção mensal, né? Porque não adianta a máquina conseguir produzir, né? Isso está no manual, isso aí é mais simples, né? Porque se está no manual, certamente ela consegue essa produção. Mas será que a empresa vai conseguir vender as 30.000 peças mês? Porque se a empresa produzir e não vender, não vai gerar o fluxo de caixa que nós colocamos aqui nas nossas premissas, né? Então, essa substituição, ela é viável desde que nós tenhamos uma produção mensal próxima daquela que nós estamos acreditando, né? De 30.000 peças por mês. Se chegar a cair para 27.199 peças, aí esse projeto já não é mais viável. Ele começa a perder a viabilidade quando a produção cair aí abaixo de 27.199 peças. Como que nós calculamos essa zona de inviabilidade para a produção mensal? Ora, nós vamos chegar numa zona de inviabilidade quando o VPL aqui for zero, né? Se o VPL for zero, o que significa? Essa substituição vai valer igual a ela custa, né? Então, não faz sentido, né? Sendo o valor presente líquido ser zero, não houve geração de riqueza para os sócios da empresa, né? Então,
na linguagem popular, nós dizemos, né, que nós dissemos que deu murro em ponta de faca, né, não resolveu nada. Bom, então, vamos fazer uma simulação aqui. Para isso, nós vamos utilizar o recurso atingir metas. Nós vamos aqui em dados, testes de hipóteses, atingir metas. Nós já definimos a célula aqui para valor 0, né? Nós queremos que o VPL seja 0 para que o projeto se torne inviável. E vamos alternar aqui a célula da produção mensal do equipamento novo, né? Então, aqui eu dou um OK e aqui eu dou outro OK. Então, nós temos aqui 27.199 peças. Com aquele valor lá, o VPL fica 0. Então, a zona de inviabilidade da produção mensal é de 127.199 peças. Vamos voltar aqui para a nossa condição inicial, né, que é a produção mensal de 30.000 peças. Então, é muito importante a gente fazer essa análise da sensibilidade para a gente ter uma ideia dos riscos, né? Então, nós temos aí tem que ter um cuidado muito grande para a produção mensal não cair muito de 30.000 peças, né? Se cair aí a produção mensal em 10%, essa substituição já fica comprometida a sua viabilidade, né? Já o custo inicial é R$ 3.867.000. Nós estamos levando em consideração aqui 3.580.000, desculpa, custo inicial 2.720.000. Para que seja inviável, o custo inicial tem que ser 3.867.000. Então, uma diferença bastante grande, né? Quanto ao preço de venda, o preço de venda que faz o projeto se tornar inviável é R$ 34,56. O nosso preço de venda é de R$ 48, né? Então, ele tem que ter uma queda, né, bastante considerável para que esse projeto se torne inviável, né? Os cálculos são os mesmos que nós fizemos aqui para a produção mensal, né? Então, por exemplo, como que nós chegamos nesses 34,56 aqui? Então, aqui nós vamos marcar aqui, nós já estamos em dados, testes de hipóteses, atingir metas, a mesma coisa para valor 0. Agora, o que é que nós vamos variar? Nós vamos variar agora o preço de venda. Damos um OK aqui e um outro OK. Então, está lá, ó, R$ 34,56, nós vamos ter um VPL 0. Então, o preço de venda que vai inviabilizar essa substituição, R$ 34,56. Vamos voltar aqui à condição inicial. Bom, a margem de contribuição que vai inviabilizar esse projeto, nós estamos, né, nossa premissa é que a margem de contribuição seja de 22,5%, né? Nós estamos trabalhando com essa margem de contribuição, 22,5%. Se a margem de contribuição cair para 17,4%, aí essa substituição se torna inviável. Então, nós temos que ter muito cuidado e analisar isso aqui muito bem, né? Então, isso aqui é imprescindível que a gente faça, né? Nós não podemos tomar decisão só em cima da taxa interna de retorno e do VPL, né? Porque essa taxa interna de retorno e essa geração de riqueza aqui são baseadas nessas premissas que nós estamos colocando aqui do equipamento novo, né? Agora, o que acontece aqui pode ser diferente, né? Então, é muito importante a gente fazer a análise da sensibilidade do nosso projeto, principalmente definindo as zonas de inviabilidade. Eu fiz aqui 4 cálculos, mas nós podemos fazer aí muito mais, né? Por exemplo, o que acontece com a viabilidade desse projeto se acontecer o preço de venda cair para R$ 42 e, simultaneamente, a margem de contribuição cair para 20%, né? É um exemplo. Então, nós podemos aí fazer vários cenários
para a gente ter uma ideia da sensibilidade desse projeto, né? Então, isso aqui, essa zona de inviabilidade aqui é só um passo, né? Nós podemos definir cenários aí que a gente possa, né, que a gente acha que possa acontecer para nós conhecermos melhor esse projeto, né, antes de tomarmos a decisão. Muito bem, então tá aí. Essa é uma aplicação bastante simples, né, de análise da viabilidade de projetos. Nós temos outras aplicações mais complexas que nós vamos ver depois, mas eu creio que já deu para ter uma ideia muito boa dessas técnicas, né, da análise da viabilidade de projetos. Vale a pena pesquisar mais sobre isso, discutir mais, né? E inscreva-se no nosso canal para que você tenha acesso aí aos próximos vídeos. Então, muito obrigado.